A questão ambiental está no centro da pauta, ocupando um espaço na mídia e no imaginário dos brasileiros como há muito tempo não acontecia. Nos últimos meses, tivemos como destaque os incêndios no Pantanal e o desmatamento na Amazônia. O assunto tem gerado inúmeras crises políticas e também nas relações internacionais brasileiras. Mais associado no imaginário das pessoas à questão dos recursos naturais, o tema meio ambiente é muito mais amplo que isso. E diz respeito, por exemplo, às nossas escolhas alimentares e à nossa forma de lazer e ao modo como nos locomovemos, por exemplo. A TV Câmara Entrevista de hoje vai falar sobre meio ambiente. Vamos conversar então com a jornalista Cristiane Przybyski, especialista em comunicação socioambiental, vencedora do Prêmio Internacional de Jornalismo Earth Journalism Awards em 2009, em 3 categorias, e também do Prêmio Embrapa de Reportagem em 2014, por seu trabalho intitulado A Rota da Fumaça, uma série de reportagens sobre o problema das queimadas na Amazônia. Cristiane também já colaborou com veículos como Valor Econômico e revistas da Editora Abril e, desde 2007, escreve para o Eco, um portal de notícias especializado em meio ambiente, e atualmente também é colunista do jornal Vale. Muito bem-vinda, Cristiane, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E lembrando também que Cristiane já foi nossa colega aqui da TV Câmara Jacareí. É sempre um prazer poder falar sobre meio ambiente, Elton, e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bem, eu vou chamar você de Cris, né? Cris, para a gente começar falando sobre meio ambiente, né? Na abertura do programa, eu falei que, no geral, a gente, quando pensa em meio ambiente, né? Às vezes eu vejo questões de percepção. A percepção da maior parte das pessoas, meio ambiente é floresta, meio ambiente é rio, recursos naturais, assim, né? E meio ambiente, a concepção, ela é muito mais ampla do que isso. Eu queria começar essa conversa. Será que a gente tem uma percepção do meio ambiente que é muito externa, é algo um pouco assim afastado de nós? Daí o tema só vir à tona, o tema só ocupar a pauta quando a gente está vivendo uma grande tragédia ou um momento de crise muito grande como agora? Eu concordo com você, Elton. Eu acho que quando existem várias definições, né, para o que seria meio ambiente. A ONU tem uma definição, o Plano Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional de Meio Ambiente tem uma outra definição, mas assim, se a gente perguntar para qualquer pessoa o que é meio ambiente, é exatamente o que você disse. Ela vai citar a natureza, né, elementos da natureza, as árvores, os parques, os rios, mas o meio ambiente é isso, é onde a gente vive, somos nós, né, são todos aqueles elementos que interagem entre si e têm um certo impacto, né, na nossa vida. E isso também vale para onde a gente vive, né, para as cidades. E a gente fala meio ambiente urbano, né? Mas uma vez que a gente entende que nós somos o meio ambiente, né, é um meio ambiente que foi modificado pelo homem, né, meio ambiente antropizado, que eles falam, a gente passa a se apropriar muito mais desse conceito. Exatamente isso que você disse. Nós somos o meio ambiente. O meio ambiente não é só o parque, não é só a natureza. Nós vivemos e somos parte do meio ambiente. Então, acho que isso é uma mudança de pensamento, de entendimento que é muito nova, né? A gente pensar que as questões ambientais, elas começaram a florescer mais fortemente a partir da década de 90. Então, de 90 para cá, né, é pouquíssimo tempo, mas ainda assim, né, a gente precisa dessa mudança, desse entendimento, para que a gente possa, se entendendo como parte do meio ambiente, fazer mais coisas por ele, né, atuar pela sua proteção, né. Eu acho que nesse sentido a gente precisa se apropriar desse termo e entender ele na sua concepção real, que é esse conceito mais amplo. A gente percebe também, né, quando a gente faz um recorte do meio ambiente na perspectiva da economia, o meio ambiente invariavelmente é representado como um vilão, um obstáculo para o desenvolvimento econômico, né? Tem vários exemplos e a gente vive um momento especialmente, né, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, em que essa discussão, essa diferença entre desenvolvimento e meio ambiente, ela está muito forte, né? Não só
na presença na mídia, mas também no discurso dos homens públicos. Existe, de fato, essa dicotomia? Como que você vê isso? Meio ambiente e desenvolvimento. Eu acho, Elton, que é uma questão, assim, particularmente no Brasil, ela tem a ver com a colonização. E eu não estou falando da colonização histórica de 1.500, de 500 anos atrás, eu estou falando da colonização da Amazônia, por exemplo, que se deu mais fortemente a partir da década de 70, né, de 60, final de 60, 70, em que o governo, só para relembrar, o governo dava terra para as pessoas, para que elas, para poder integrar a Amazônia, né, esse era o slogan, né, integrar para não entregar. E a condição que o governo dava para que essas pessoas que foram para a Amazônia, né, chegaram até a Amazônia, para que elas recebessem o título de posse, é que elas desmatassem, então, que elas tornassem produtiva no mínimo 50% daquela área que ela estava recebendo, né? Então, é uma questão cultural, né? É uma questão histórica, cultural. O Brasil, ele foi colonizado e ele vem repetindo esse modelo de exploração, mas ele precisa ser mudado, né? E as pessoas estão começando a despertar para essa necessidade de mudança e para a viabilidade da mudança, porque assim vários estudos têm apontado que atualmente o Brasil não precisa desmatar mais nem 1 hectare para se tornar mais produtivo ou para fazer tanto para o gado, né, para a produção de carne, como as outras commodities brasileiras. Não é preciso desmatar mais nem 1 hectare. Com o que tem hoje de terra desmatada, aumentando a produtividade, é possível aumentar esse valor gerado, né, naquela área que foi desmatada, né, que já tá sendo para o uso da terra, né. No caso específico da Amazônia, a Amazônia ela tem um solo muito empobrecido, né, apesar de toda a riqueza da Amazônia, né, vegetal, animal, o solo amazônico é muito pobre. Então ele não é bom para se produzir alimentos lá, por exemplo, né? Então, assim, até hoje, essa lógica do desmatamento, ela segue alguns passos. Então, a pessoa vai lá, ela passa o correntão, né, que eles falam, que são, geralmente são 2 tratores que são ligados por uma corrente, vai passando, vai desmatando tudo, a madeira as madeiras mais nobres, eles vendem. O segundo passo, eles tacam fogo, né? E a gente está vivendo uma tragédia muito relacionada a essa prática cultural que a gente tem de uso da terra. E depois, o que é mais barato? O que é mais fácil para tornar a terra produtiva? É colocar o gado. Então, vai lá o gado e aí esse é o modelo de ocupação que as pessoas, que nós brasileiros ainda temos no nosso imaginário, no nosso na nossa concepção, né, de uso da terra. Mas vários estudos têm mostrado que outros tipos é possível fazer essa produtividade, como eu disse antes, a partir de outros paradigmas, né? Por exemplo, o pesquisador Carlos Nobre, que era aqui do INPE, ele está trabalhando na USP agora, ele tem um projeto que se chama Amazônia 4.0. Esse projeto é de fomento à bioeconomia. E o Carlos Nobre, ele tem assim rodado o mundo falando desse novo entendimento de geração de riquezas com a preservação, né, aliada à preservação, e ele mostra que atualmente o gado na Amazônia, ele produz por ano $100 por hectare. Então, $100 no pasto no rebanho mais produtivo. Na verdade, ele varia de 50 a 70 dólares por ano e pode chegar a $100. A soja, por sua vez, ela produz $200 por ano. Já o açaí produzido pelos pequenos agricultores, quando eles são bem amparados tecnicamente, eles podem gerar de riqueza, somente o açaí, a gente não está falando de outros produtos amazônicos, $1.000 por hectare por ano. Então, você vê assim, a disparidade de 100 para $1.000, né? O quanto de riquezas pode ser gerado. E uma outra coisa que foi mudando também no entendimento das pessoas
é que a natureza, né, os ecossistemas, eles são importantes para a gente por uma série de fatores, né? Eles regulam o clima do nosso país, eles regulam a temperatura, né? Não é só uma questão de que eles produzem o solo que dá alimento. Não, a floresta em pé, ela fornece uma série de serviços que são benéficos e são essenciais para a nossa vida. Então, assim, esse entendimento da nossa relação, da relação do ser humano com a natureza, ele vem mudando ao longo do tempo, mas ele, obviamente, ele precisa de incentivo, ele precisa do apoio, principalmente governamental, que é exatamente o que a gente não está vendo no momento, né? Que a gente vê, né? Tem várias propostas, né, do uso do recurso, mas alguma coisa faz com que essa é uma mudança de paradigma, né, que ele seja implementado, né, para que isso de verdade beneficie o país, né, o meio ambiente de forma geral. Você acha que a gente que o grande impedimento para essa mudança de compreensão do uso econômico, né, vamos pensar um uso econômico, um uso mais viável da Amazônia ou de outras áreas naturais brasileiras, isso emperra na nossa formação política também, assim, a gente sabe que os grandes produtores, os lobbies da agricultura, o Brasil é um país hoje, seu carro-chefe é o agronegócio. Você acha que tem uma questão também ideológico-política que impede a gente de criar soluções? Eu acho totalmente que existe uma questão política de interesses por trás. Por exemplo, por que a energia limpa, né? Não só não estou falando de hidrelétrica, de energia eólica, mas, por exemplo, os carros elétricos. Por que eles não, essa ideia não deslanchou aqui no Brasil? Né? Será que existe um lobby da indústria do petróleo por trás, né, que produz o combustível? Né? Isso tudo a gente precisa se questionar. E, assim, é óbvio que as nossas atitudes individuais, elas são importantes, né? Tanto que tem aquele slogan, haja localmente, ele tem um impacto global, né? Haja local, tem um impacto global. Mas a gente precisa de políticas públicas voltadas para a preservação do meio ambiente, né? A gente, se você me permite fazer um pouquinho do meu entendimento do cenário político atual, né? O Brasil veio, ao longo das últimas décadas, construindo leis a duríssimas penas, né? Que são leis muito frágeis, mas ainda assim elas existem. As leis ambientais do país, elas vêm sendo construídas ao longo das últimas décadas, né? E aí a gente agora tem um governo federal que está trabalhando pelo desmonte dessas leis, pela flexibilização dessas leis, pela não aplicação, né, dessas leis, e mais ainda, é um governo que atua incentivando o uso predatório da natureza. Então, assim, o desmatamento, quantas vezes a gente já ouviu, né, o presidente Jair Bolsonaro dizendo que o Brasil tem muita terra preservada, tem muita unidade de conservação, menosprezando a função ambiental e social de comunidades tradicionais, né? Isso tudo, assim, é um discurso alinhado a uma atitude de desmonte, de descrédito, de negacionismo, que a gente está vendo um retrocesso muito grande, né? Assim, tem sido muito, para te confessar uma coisa, tem sido muito difícil trabalhar com o meio ambiente e cobrir todo dia isso, porque é todo dia uma cacetada, assim, que a gente leva, todo dia mais uma notícia ruim, mais um retrocesso, né, e se fala, assim, os especialistas falam em 20 anos de retrocesso na aplicação das leis ambientais. Então, assim, é claro que as nossas atitudes individuais, essa mudança de paradigma passa também pelo nosso posicionamento, pela nossa atitude, mas ela passa, sobretudo, como os nossos governos entendem isso.
Então, assim, existem vários acordos internacionais, né, de redução de emissão de gases de efeito estufa, de redução da camada de ozônio. O Brasil é signatário de vários desses acordos internacionais e a gente não vai conseguir cumprir nenhum, porque não existem leis atualmente que garantam esses bons resultados. O que a gente está vendo, e assim, a gente está vendo o que acontece, né, Elton? Está vendo aí no Pantanal, na Amazônia, e isso é um resultado também da política que nós temos hoje no governo federal. Cristiane, a gente pegar 2 exemplos assim recentes, né? Eu abri o programa falando do Pantanal. A gente vive uma catástrofe, né, histórica. Nunca, desde que se começaram as medições do fogo no Pantanal, o que a gente está assistindo lá hoje. E para piorar, alguns elementos relacionados ao clima também estão colaborando para que a situação ocorra. A gente teve agora 3 ocorrências, eu acho, de tempestades de poeira, de cinzas, coisas que nunca haviam sido registradas antes. Qual é o tamanho desse problema, do que a gente está vendo acontecer no Pantanal brasileiro? O que é uma questão que está relacionada, por exemplo, à própria dinâmica da temperatura na Terra, aquecimento global, outras características, digamos, naturais, e o que tem a ver com essa questão que você está falando das dinâmicas econômicas, do avanço das frentes de produção sobre aquele território? Se é possível separar isso também, né? Assim, é um conjunto de coisas que levaram a esse cenário catastrófico, né? Assim, nós temos o componente clima, tá? Isso é um fato, que tem sido, inclusive, usado como argumento para justificar as queimadas, tanto no Pantanal como na Amazônia. O Brasil, né, a nossa região agora, a gente vive um momento de seca histórica. Essa seca, ela foi causada pelo aquecimento global. Então, assim, o aquecimento das águas do Atlântico Norte, ela vem modificando o regime de chuvas e aqui no Brasil, né? Então, assim, antes a gente tinha um episódio de seca extrema, a estatística era de um episódio de seca extrema a cada 20 anos, mais ou menos. Hoje a gente tem 4 episódios a cada década. Então, assim, isso é um fenômeno causado pela mudança da temperatura da Terra, está mudando o sistema do clima da Terra, então provocou essa seca extrema. Ok, nós temos um componente clima que é inegável, que ele exista, mas existe o componente prevenção e combate, e esse discurso de incentivar o desmatamento que potencializou essa situação e fez com que ela se virasse tragédia. Por exemplo, uma investigação da Polícia Federal mostrou que o fogo no Mato Grosso, ele teve origem por alguns pecuaristas que botaram fogo em seus pastos por essa dinâmica que eu falei, de desmatar, coloca o fogo para limpar a área, e aí o fogo, na seca e sem controle, ele saiu, ele se dispersou, e aí virou essa tragédia. Mais de 90% dos focos de calor monitorados no Brasil hoje veio da ação humana sobre aqueles biomas. Então, assim, o fogo não ocorre naturalmente, não é como no cerrado, por exemplo, né, que as plantas são preparadas e algumas até precisam do fogo, né? A Amazônia não pega fogo naturalmente, o Pantanal não pega fogo naturalmente. Então, colocaram fogo, essa é uma questão. A outra questão é como o governo combateu esse problema. Então, nós tivemos demora
para a liberação dos recursos para a contratação das brigadas de incêndio. Passados aí vários meses dessa tragédia, fizeram um levantamento, saiu recentemente, que o governo só gastou 35% do orçamento previsto para combate e prevenção de incêndio que estava previsto para esse ano. 35%, olha o quanto que poderia ter sido feito, né, para prevenir. Então, assim, é uma somatória de fatores que levaram a essa situação, que a gente vê o Pantanal com o maior número de focos em 50 anos, né? Atualmente, eu fiz um levantamento hoje, ele já soma 20 mil focos de incêndio, isso é o maior número da série histórica, mas também a Amazônia contabilizou 91 mil focos de incêndio, e isso é mais do que o total, nesses 10 meses até dia 26 de outubro, 21 mil focos de incêndio, isso é mais do que todos os focos do ano passado, que já foi um ano muito ruim. Eu não sei se você se lembra, né, só para relembrar, o ano passado nós tivemos também, que foi identificado pela polícia, né, que teve o Dia do Fogo, que foi uma série de agricultores que se juntaram, assim, se organizaram eletronicamente para botar fogo num mesmo dia, numa mesma hora. E isso aconteceu esse ano de novo, a polícia está investigando ainda, mas assim, então, quer dizer, é uma série de fatores, né? Tem o componente clima, inegável, mas tem o componente estímulo a esse tipo de prática, tem o componente falha na prevenção e no combate. E aí, o resultado é esse. Também a fiscalização, né, Cris? Não tem punição, tem uma sensação de impunidade também muito grande. Tem duas coisas que você falou na tua resposta que eu fiquei pensando. Você trouxe alguns dados, né? A gente sabe que muitos dos dados que nós, jornalistas, trabalhamos sobre a questão do desmatamento, do fogo na Amazônia, são dados que são fornecidos pelo próprio governo federal, são dados públicos, né? A gente tem o INPE, tem outros, imagino que tem outras fontes também. Recentemente a gente viu que o próprio vice-presidente da República desconhecia que os dados eram públicos. Eu quero falar dos dados porque a gente também vive um momento de negar os dados e de negar a própria ciência. Agora, muita gente está dizendo que o Pantanal pegou fogo por causa do aquecimento global, mas há alguns meses atrás não existia aquecimento global para essas mesmas pessoas. Como é que é trabalhar também com o meio ambiente? Nunca a gente teve tanta tecnologia para botar satélite no espaço e medir tudo o que está acontecendo na Terra, mas também tem um monte de gente que acredita agora que a Terra é plana. Como é trabalhar com o meio ambiente, que não deixa de ser uma pauta muito relacionada à ciência, no momento em que a ciência está sendo tão questionada? Tem sido bastante difícil, bastante desafiador, mas mais do que nunca necessário, né? O nosso trabalho como jornalistas e como jornalista que cobre meio ambiente e ciência, ele nunca foi tão importante, né? Assim, a gente viu que a partir do trabalho de jornalistas, que a gente tenta trazer um pouco de luz para essa dúvida, né? Para esse entendimento que as pessoas estão tendo sobre a importância da ciência, né? Esse descrédito na ciência, esse descrédito nos números. Então, assim, tem sido bastante difícil. Por outro lado, todo dia a gente pensa, não, a gente precisa estar ali, precisa fazer. E, por exemplo, né, o governo tinha anunciado que ia comprar um satélite por 145 milhões. Né? Eu não sei se essa foi uma pauta que gerou bastante repercussão. E a partir do trabalho da mídia, né, dos veículos de comunicação, de questionar, de falar, pô, peraí, não é bem assim, o que você acha, especialista aqui, especialista lá, o governo recuou nesse momento, né? A alegação do governo é de que não tem recurso, então não vou alocar esse recurso para a compra do microsatélite. Mas a gente também sabe que teve um componente desgaste aí que foi provocado pela imprensa, né? Então, é um trabalho bastante árduo, né? A gente tem visto questionamentos que antes eram, né, absurdos de serem feitos, né? Mas é nosso papel tentar trazer um pouquinho de luz para as pessoas, assim, né? Humildemente trazer um pouquinho de luz, mas assim, mostrar o que a ciência fala, o que os especialistas falam, né?
E você acha que hoje as pessoas, ao mesmo tempo que a gente está falando que tem essa crise toda do poder público, da percepção, desmonte, você acha que os seus leitores, você acha que as pessoas que estão lendo, a sociedade de forma geral, está mais consciente em relação a questões ambientais? Eu acho que sim, Elton, porque a gente, só de pensar que não se falava nisso há tão pouco tempo atrás, né? Isso não era uma pauta. E hoje é, mas também eu acho que a partir do momento que começou, que elas começaram a sentir que os impactos também são diretos na vida delas, né? Não é só uma questão, né? Por exemplo, sei lá, na Amazônia está lá longe, isso não interfere na minha vida, não tenho nada a ver com isso, né? A partir do momento que o que acontece lá impacta aqui, né? E falando do Sudeste, as pessoas começaram a falar, pô, peraí, não é bem assim, né? Eu acho que o que está acontecendo não é verdade, né? Ou, por exemplo, teve o caso daquele dia de São Paulo, em outubro passado, que ficou escuro por conta, claro, foi também uma série de fatores meteorológicos, mas por conta das fumaças das queimadas na Amazônia. Quando que nós poderíamos imaginar que a gente ia saber disso, né? Ia saber por essa situação que existe queimada na Amazônia. E eu escrevi uma matéria sobre isso, do papel didático que teve esse fenômeno, porque tinha muita gente que não sabia que a Amazônia estava queimando, né? Então, ficou sabendo por conta disso. Essa onda de calor que nós tivemos esse ano também é uma coisa que nos impacta diretamente. Então, assim, quanto mais as pessoas se sentem impactadas, e infelizmente para o mal, né, porque a gente vê que esses fenômenos não são negativos, né, esse despertar começa, né, então existe sim um movimento de mudança, né, de entendimento. Eu acho que obviamente isso vai vir mais fortemente nas próximas gerações, né, mas a gente precisa agir agora, né? Porque não sei se a gente tem tempo, né? Não quero ser muito catastrófica, mas assim, eu não sei se a gente tem tempo suficiente para esperar a próxima geração para que se tome algum tipo de atitude, né? Cris, a gente, falando da percepção, quais são as principais questões ambientais que acontecem, por exemplo, numa cidade como a nossa, Jacareí, que de repente as pessoas não estão associando isso como problemas ambientais? Uhum. Então, esse é um pouquinho dessa coisa que a gente estava falando no começo da entrevista, que as pessoas não entendem, quando fala em meio ambiente, pensa em natureza, e aí a floresta, né? Mas o meio ambiente é tudo aquilo que nos rodeia. Então, tem as questões urbanas, né? O meio ambiente urbano, e a gente está falando de tratamento de esgoto, de fornecimento de água potável, falando de áreas verdes para as pessoas, para que elas possam ter um pouco de, né? Não só para que elas tenham. Porque, assim, quando a gente pensa em passear, né, a gente vai sair de férias, tem um feriado, para onde que a gente vai? A gente vai para a natureza, né, geralmente. Aqui no Vale, aqui em Jacareí, a gente vai para a praia, vai para as montanhas, mas também as cidades têm esses pontos de praças, de parques, que são importantes não só para o nosso convívio social, para a gente relaxar e tal, mas também para a regulação da temperatura da cidade, né, para a reciclagem de carbono, né? Então, assim, é uma série de fatores que a gente não dá conta que são fatores ambientais, mas eles que é muito mais chato, né? A gente pensa, pô, falar de esgoto não é nada legal, é mais legal. Eu penso assim, né? Poxa, eu vou falar com o meu editor, me dá uma matéria aí sobre floresta, eu não quero falar sobre esgoto, mas o esgoto faz parte do meio ambiente, a gente tem que pensar nisso. Então, assim, eu tenho pensado muito nisso, agora que se aproximam as eleições, quem são os candidatos que efetivamente têm planos para essa área ambiental para as cidades, né? Então, é claro que a gente tem questões prementes agora, né? Desemprego, a questão da saúde por conta do Covid, mas a gente também tem que pensar no meio ambiente urbano, e isso está diretamente ligado às propostas que os governantes, que os candidatos têm, né? E falando em Covid, eu queria até
falar sobre isso, né? A COVID, ela é uma doença zoonótica, né? Que eles consideram que é uma doença que foi transmitida do reino animal para os humanos, né? Esse vírus, ele convivia sem danos em alguns tipos de animais, e aí por conta de uma série de fatores, incluindo a degradação ambiental, a aproximação, quanto mais você tira a área vegetal e vai aproximando a área urbana dessas áreas vegetais, né, dessas áreas de natureza, os animais, eles não têm onde ir, então eles começam a interagir muito mais com a gente, o desmatamento, o uso irresponsável dos recursos da natureza, nos aproxima de animais que a gente não tinha que estar próximo, né, dos animais selvagens, dos silvestres, né, dos animais silvestres. Então, assim, quando a gente fala, a gente está vivendo uma questão que é tão, né, importante, que é essa pandemia, e aí as pessoas não conseguem ver a relação que ela tem com o meio ambiente, e ele está intimamente ligada com a questão ambiental e do modo como nós nos relacionamos com a natureza, né? Esse é um ponto bem interessante. Eu vi pouca gente tentando traçar esse paralelo, né? Que a pandemia é mais um exemplo do mau uso, né? Da forma como a gente vem conduzindo a nossa preocupação. E eu estou falando a gente enquanto sociedades humanas em relação ao meio ambiente. Por exemplo, né, a gente agora vive a pandemia, né, da Covid, mas a gente já enfrenta problemas com a dengue, com a zika, chikungunya, são todas doenças que, que vieram do animal e passaram para o ser humano, assim, né, então a gente tem que pensar mais com carinho nessas questões. Quando você fala disso, eu lembro recentemente a gente estava tendo também um problema com a febre amarela. Febre amarela. Aqui as pessoas começaram a matar os macacos, né? Assim, porque matando o macaco ele não vai passar uma interpretação completamente equivocada da relação que o macaco, enfim. Era exatamente, né, uma relação equivocada, depois o macaco não era o vetor da doença, né? E até que as pessoas tivessem esse entendimento, né? Mas ela também é uma doença zoonótica, né? Que eles falam, assim como o vírus, que a Covid, que a gente vai ter que conviver agora. Né? Cris, eu tenho uma anedota. Eu trabalhei num lugar que tinha um gramado e colocaram uma placa, não pise na grama. Eu tinha um colega que ele dizia que a placa não pise na grama era a primeira etapa para acabarem com a grama, porque alguém ia pisar e ia trazer transtorno, então era melhor asfaltar a grama. Você acha que a gente lida com o meio ambiente muito dessa forma? Né? Então, assim, se está tendo essa questão com... Então asfalta, então tira esse mato dali, ou entende aquela área verde como mato. Então tem um problema com o rio, em vez de a gente cuidar das margens do rio, a gente já vai e asfalta tudo. Você acha que a gente tem um pouco essa relação de ver o meio ambiente também como um intruso na área urbana, no meio urbano? Sim, e por isso que eu reforço que a gente tem que prestar atenção no que os candidatos estão propondo, né, para o meio ambiente urbano. Por exemplo, São Paulo, as maiores áreas, município de São Paulo, né, as maiores áreas de alagamento eram rios que foram canalizados, né, que fizeram botaram cimento ali no seu leito, passaram uma estrada por cima e acharam que ia ficar tudo bem, né? Tá tudo certo, né? Fazer isso. E aí o que a gente vê? E aí as enchentes à torta direito, né? E é uma coisa que as mudanças climáticas elas têm que ser consideradas nos planos de governo federal, estadual, municipal, porque esses eventos extremos eles vão ficar muito mais recorrentes, né? Aquilo que eu disse, tinha seca, era uma seca a cada 20 anos, agora a gente tem 4, né, períodos de seca. O outro extremo também é verdade, né? Os furacões, as tempestades, os alagamentos. Então, assim, as mudanças climáticas, elas são um cenário que precisa ser considerado, ela não é mais uma questão do futuro, ela é uma questão do presente, né? Isso demora tanto para as pessoas entenderem. Há 10 anos eu tive fora do país, eu fiz uma
uma pesquisa sobre como a mídia britânica vinha retratando as mudanças climáticas. E, assim, o meu objetivo naquela época era entender se existia alguma fórmula para ser aplicada no Brasil para que aumentasse o entendimento das pessoas em relação a esse assunto. Há 10 anos, quando ainda não era sim sentido, mas não era tão sentido assim, tão palpável, né, a questão das mudanças climáticas. E somente o ano passado, 9 anos depois que eu fiz essa pesquisa, os veículos que eu tinha estudado, que era a BBC e o The Guardian, eles mudaram o modo como tratar as mudanças climáticas. Então, assim, antes eles tratavam, sempre ouvia o outro lado, né, que óbvio é importante, não estou questionando isso, mas sempre que falava de a mudança climática, que estava 1000 cientistas dizendo que está acontecendo a mudança climática. Tem um que diz que não existe. A imprensa se sentia na obrigação de ouvir o outro lado. Então, a BBC e The Guardian, eles aboliram para as questões relacionadas à mudança climática, o outro lado, porque o outro lado não tem embasamento científico, né? Então, por exemplo, eles mudaram, eles não falam mais global warming, que é o mundo esquentando, né, morno, eles falam global heating, que é fervendo. Então, assim, são mudanças que está demorando muito para acontecer, Elton. E eu acho que a gente precisa entender nesse contexto que somos parte desse planeta, que precisa ser cuidado em todos os seus aspectos, não só na Amazônia, que está enfrentando também um desmatamento recorde, né? Mas também nas nossas cidades, na nossa vida, nos nossos pequenos locais, né? Ver, então, analisar se cobrar dos governantes, se eles estão trabalhando pelo saneamento básico, pela coleta de lixo, pela reciclagem. Tem coleta de reciclado, né? Seletiva, tem recicladores. São pequenas coisas, assim, que eu acho que no somatório podem ajudar a gente nesse cenário que a gente vive. Cris, você citou aí a imprensa internacional. Como é que está a imagem do Brasil lá fora em relação a todas essas questões ambientais que estão acontecendo? E até que ponto, né, qual é o limite entre um país estrangeiro falar sobre a preservação? Tem um texto clássico do Cristóvão Buarque, que ele falava sobre a internacionalização da Amazônia. Você acha que, às vezes esse texto eu acho até que é utilizado até de má fé, não é isso que o texto estava falando? Até que ponto também a política externa, que também está sendo afetada pelas questões ambientais atuais do país, qual é o limite para isso e qual é a nossa imagem lá fora hoje? Elton, nossa imagem é péssima, é bem ruim mesmo na questão ambiental. A gente está vendo os reflexos disso, por exemplo, cito como exemplo o acordo da União Europeia com o Mercosul, que já vem sendo construído há 20 anos, esse acordo, né? O ano passado se chegou a uma estruturação de um texto e agora começaram a aparecer questões de que os parlamentares lá da União Europeia, eles não vão aceitar que se faça esse acordo por conta dos altos índices de desmatamento e por conta dessa política predatória extrativista que nós temos no governo federal. Então, assim, é uma imagem muito ruim. O Brasil ele tem se isolado cada vez mais. A partir do momento, por exemplo, nos Estados Unidos, o Biden já se pronunciou no primeiro debate presidencial com o Trump que o Brasil ele vai colocar sanções contra os acordos brasileiros por conta da questão ambiental. Então, assim, o Brasil é um pária ambiental, né? Que assim, ele está se isolando cada vez mais e ele vai se isolar cada vez mais se ele continuar com essa atitude de negacionista, de desmonte, tudo isso que a gente vem falando, né? Nós tivemos o ano passado a paralisação do Fundo Amazônia, por exemplo, né? Que era um fundo que não é empréstimo, né? As pessoas precisam conhecer um Fundo Amazônia, não é um empréstimo, é uma doação de bilhões de dólares pela Noruega, por outros países europeus, para se preservar as nossas florestas, principalmente a Amazônia. E o governo federal, ele mudou as regras do jogo
como esse valor, esses projetos são gerenciados e auditados, o que aconteceu? Esses doadores não vão mais doar. Então, era bilhões de dólares que ia chegar aqui para o Brasil, que não vão mais chegar por conta dessa visão tão retrógrada e tão, né, absurda do governo federal atualmente. Então, assim, se o governo federal acha que ele pode fazer à torta direito o que ele está fazendo e não vai ter nenhum tipo de represália, ele está muito enganado. Porque a questão ambiental não é uma questão ambiental. A questão ambiental perpassa por todas as questões, passa pela economia, passa pela saúde pública, sabe? E o governo federal não está entendendo isso. Se o Biden ganhar nos Estados Unidos, espero muito que ganhe, o Brasil vai se isolar cada vez mais o jeito que ele está sendo visto internacionalmente. Então, as políticas ambientais brasileiras, elas reverberam em vários setores, internacionalmente e nacionalmente, e o governo federal precisa entender isso. Porque muita gente entende, Cris, que é um intervencionismo, né, estrangeiro, e tem dificuldade de entender que existem determinadas convenções, pontos de vista em comum em relação ao meio ambiente que são compartilhadas no mundo, são compartilhadas nas mesas de negociação entre os países, né? Que vai além do interesse de um país estrangeiro na política interna de outro. Uhum. Eu estava conversando com um amigo recentemente que, assim, a questão da soberania da Amazônia, né? Como você citou o texto, mas, assim, ela não está em pauta. Não existia essa coisa de que, a soberania da Amazônia está em risco. Agora, o que o governo federal está fazendo, ele está nos levando a cada vez mais que, se de fato haja algum tipo de intervenção. Obviamente, não estou falando de guerra, de invasão, mas outros tipos de intervenção. Eu não vou fazer um acordo com você se você desmatar, né? Eu não vou doar para você se você não está se comprometendo, né? O Brasil tem vários acordos por exemplo, de aumento, elevação da temperatura, né? Emissão de gases de efeito de estufa para reduzir ou evitar o aumento extremo da temperatura na Terra pelo Acordo de Paris. O Acordo de Paris não será cumprido pelo Brasil. Então, assim, nesses movimentos, uma questão da soberania que não existia, ela vai passar a existir. E é uma lógica muito maluca isso, porque é assim, como se eu vi isso recentemente aqui na região, falando sobre o INPE, não existe um problema. Eles criam um problema para dizer que eles vieram com a solução. A Amazônia, eu estou vendo que está acontecendo a mesma coisa, sabe? Eles estão criando um problema, ou quer dizer, não estão criando, mas assim, estão potencializando um problema com essa questão da soberania, eles estão criando o problema. Daí eles vão trazer uma solução e falar, olha lá, falei para você, eu sabia que isso ia acontecer. Então, assim, isso é muito maluco o que está acontecendo e muito perigoso, né? Eu tenho estado bastante pessimista, mas eu tento me manter otimista nessas pautas. O pessimismo é uma forma de otimismo, Cris. Uma perspectiva crítica que nos dá das coisas. Bom, quero agradecer, nós estouramos nosso tempo, foi muito rápido. Quero agradecer a tua presença, a tua colaboração, que você continue fazendo o teu trabalho. Você está com um artigo, está com uma coluna no jornal Vale, então deixo para você também para que você finalize a sua participação aqui. Muito obrigado. Então, eu que agradeço. Para mim é um prazer e uma missão falar de meio ambiente e que eu faço com muita alegria. São vários assuntos, né? E a gente podia passar horas aqui falando. Então, eu quero agradecer esse espaço e me colocar à disposição para, quem sabe, futuras contribuições. Muito obrigado, Cris. E o TV Câmara Entrevista fica por aqui, mas você pode acompanhar outros episódios e sugerir temas em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí e ficar por dentro das nossas estreias. Muito obrigado pela sua companhia e até um próximo encontro.